Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Você sabe qual é a habilidade mais lucrativa e procurada da internet hoje? E não é sendo afiliado nem influencer. Descubra agora mesmo acessando o primeiro link da descrição ou o do comentário fixado. Só posso me comunicar com vocês se nós fizermos uma conversa que interesse vocês. Não tem outro jeito. Então eu tenho que fazer de acordo com o seu interesse, não de acordo com o meu interesse. Eu vou fazer a vitrine da minha loja não de acordo com o meu gosto, de acordo com o gosto do cliente que eu quero atrair. Ah, mas eu tenho uma loja, eu tenho uma cunhada que é decoradora interna, ela fez uma decoração muito sofisticada. Que produto que você vende? Aí eu vendo produto popular. Então você agora está com um problema sério. Quem gosta da vitrine entra, não encontra o produto que quer comprar, porque quem gostou da vitrine sofisticada quer comprar produto sofisticado. E quem compraria o seu produto? Olha na vitrine, não tem coragem de entrar. Pronto, aquela vitrine tão bem organizada que a sua cunhada fez porque é decoradora interna, está atrapalhando o seu negócio. Na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, isso está na Bíblia. Não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa em São Paulo, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Eu vou perguntar o que você gosta. Se eu quero agradar alguém num processo de diálogo, eu tenho que ver o que a outra pessoa quer ouvir. Eu vou começar por ali, e não o que eu quero passar. Quero que você entenda isso. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Deixa eu contar para você uma pequena história. Eu conheci um senhor em São Paulo, um empresário muito bem sucedido, que me contou assim: doutor Lair, eu tenho um irmão gêmeo, único, univitelino, idêntico, igualzinho a mim. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. Aos 14 anos eu me desentendi com a minha família, briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, briguei com meu irmão, pulei na carroceria de um caminhão e fui para São Paulo. Eu fiquei 25 anos sem se comunicar com a minha família. E aqui em São Paulo eu ganhei dinheiro, virei empresário e tal. 25 anos depois eu ligo para casa. Eu fico sabendo que o meu pai já tinha ido, que a minha mãe já tinha ido e que sobrava esse meu irmão. Eu então resolvi dar um presente para o meu irmão, trazê-lo a São Paulo com ele e a mulher, para me conhecer, para conhecer os meus filhos, para conhecer os sobrinhos, e conhecer a família. Ele não quis vir de avião, eu mandei a passagem de ônibus. Eu fui buscá-lo na rodoviária e, para surpreendê-lo, eu organizei uma festa numa pizzaria, porque eu adoro pizza. E quando o meu irmão entrou na pizzaria, ele começou a passar mal, porque ele tinha nojo de pizza. Olha que interessante. Como esse empresário adora pizza e ele queria agradar o irmão, ele achou a coisa mais lógica fazer uma festa numa pizzaria. Só que ele esqueceu de perguntar para o irmão se o irmão gostava de pizza. E aconteceu que o irmão não gostava, não tolerava pizza. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo, porque não tem repercussão. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Essa é a mensagem. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que eu vou ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é que é a onda do mar? Imagine esse problema. Você vai ensinar para um sapo
que nunca saiu da lagoa, como é que é a onda do mar? Como é que Jesus ia ensinar o meu mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas, ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história, e dentro da história eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro, e de repente o motor desse navio enguiçou, e o dono do navio disse: para, traga aqui o melhor mecânico da região. Eles trouxeram. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: para, traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: para, traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. E eles procuraram, encontraram e trouxeram ele e um assistente, e eles desceram no navio de helicóptero, foram até a casa de máquinas, escutaram o barulho da tubulação, tocaram nos tubos, e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim, ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias, e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio, para dar a martelada, $1, para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo, e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Lair, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem, e a mensagem entra na estrutura psicológica. Outra coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende, e aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você está com um processo difícil na justiça, você vai visitar um advogado e ele começa com aquela terminologia jurídica e você não sabe o que ele está falando, precisa de alguém para traduzir. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. Então é muito importante, quando você vai dialogar com alguém, não está na hora de você exibir vocabulário sofisticado. Tem que ser um diálogo onde a pessoa ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. Deixa você usar a terminologia intelectual quando você estiver conversando com o intelectual. E outra coisa importante é a
percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: ó, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua sala de estar, ou na sua sala de jantar, ou na sua mesa? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com a consultoria na empresa. E eu faço para ela a seguinte pergunta: se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela me contratar de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático.